por aí, por aqui tá tudo bem. Eu venho por este meio falar com vocês um bocadinho sobre algo muito pertinente: saúde e bem-estar, amor próprio, cuidado. Algo que eu aprendi há alguns anos atrás: amor próprio. Eu acho que eu tenho propriedades para falar sobre esses temas ou sobre esse tema, principalmente amor próprio. Por quê? Há um tempo atrás, eu era uma mulher, acho que há mais de 10, 12 anos por aí. Eu era uma mulher que acreditava que quando nós casamos, podemos ficar acima do peso e que está tudo bem, é normal. Quando a pessoa engorda depois do casamento, é normal e está tudo bem. Só que eu vivia naquela altura frustrada. Por quê? Eu antes de casar, antes de ter filhos, eu pesava cerca de 55 quilos. Todos nós, quando estamos na casa dos nossos pais, normalmente temos um corpo esbelto, perfeito. Mas pela minha altura, eu tinha que pesar 65 quilos. Eu sempre, a partir dos meus 15 anos, eu sempre gostei muito de cuidar do meu corpo. Quando eu era adolescente, as pessoas diziam-me que eu estava a engordar. Eu lembro que eu tenho um problema de estômago, criei esse problema de estômago por conta de fazer uma dieta. Na altura eu tinha 15 anos e na altura eu fiz uma dieta mal feita e criei esta dor de estômago. Para dizer que eu já venho a querer cuidar da minha autoestima, do meu bem-estar desde cedo. Quando casei, a minha mentalidade acho que tinha mudado um bocadinho naquilo que era saúde e bem-estar. Eu engordei, que cheguei a ter nos 97 quilos na primeira gestação. Quando eu comecei a experimentar as roupas que eu tinha anteriormente, antes de ter filho, as roupas não me serviam, comecei a ficar frustrada a partir dali. Comecei a ficar frustrada, triste. Tinha eventos que eu preferia não aparecer por conta de estar acima do peso, meu povo. Mas como a sociedade nos ensina que é normal, né, a pessoa casar e estar acima do peso, quando você não engorda, então te cuidar mal. Estou a dizer isso porque mais lá para frente vocês irão de entender. Sim. Na segunda gestação, engordei ainda mais. Cheguei nos 100 e tal quilos. Depois de ter do bebê, normalmente depois da gestação, quando estou a amamentar, aumento ainda muito mais o peso. Até o bebê amamentar e deixar, infeliz ou felizmente, o meu segundo filho, só mamou até os 6 meses. Mas para perder esse peso, meu povo, eu tive que batalhar muito, muito. Na altura eu trabalhava já na minha segunda empresa, que era no CIS, apareceu uma doutora, CIS é uma universidade, apareceu uma doutora professora que estava vendendo um chá chinês, eu comprei e comecei a tomar aqueles chás. E graças a Deus perdi algum peso. Perdi mesmo muito peso porque eu tinha emagrecido muito na altura. Emagreci muito e já estava me sentindo bem. Comecei a recuperar a minha autoestima, o meu cuidado e tudo mais por aí. As pessoas até me perguntavam o que eu estava fazendo, porque eu estava a tomar. Pela graça de Deus, eu na altura fiquei até nos 70 e poucos quilos. As pessoas me perguntavam, indicavam o chá, só que naquela altura o chá também estava um bocadinho difícil, as pessoas não conseguiam. Depois de muitos longos anos, 8 anos, eu tive a minha terceira gestação. Na terceira gestação, engordei novamente, estava a amamentar, engordei. Eu dei conta que estava grávida da quarta gestação, quando a minha filha tinha 4 a 5 meses, engravidei de novo. Imagina, alguém que já amamenta, não é? Amamenta e amamentando aumenta o peso. Agora, estando grávida e amamentando, como é que essa pessoa ficou? Cheguei nos 115 quilos, isso mesmo, meu povo. 115 quilos, imaginem, dos 70 e pouco que eu tinha na altura para 115 quilos. Amamentei, estava gestada até quando a bebê parou de amamentar e posteriormente tive o bebê. Naquela altura, a bebê deixou de amamentar, tive o bebê, a quarta gestação, e o meu peso ficou naquelas de 110,
105 quilos. Eu estava mesmo aflita com aquele peso, porque eu me sentia mal. Fisicamente eu me sentia mal. Eu estava mesmo mal, porque até a minha saúde já não era a mesma. Eu tinha problemas de tensão altas, às vezes subia, às vezes descia. A roupa, já imaginam como é que ficou, não é? Imaginam como é que estava a minha roupa, as roupas que eu vestia naquela altura, era uma massa muito grande pelo meu peso. Eu meço 1,65. Meu peso ideal é 65 quilos. Imagina alguém que tem 105 quilos e estava a pesar 105, 110. Aí, como estava a amamentar, não podia fazer muita coisa. Foi quando, pela graça de Deus, eu consegui este livro. Podem ver este livro. E assim, sem querer, eu comecei a ler o livro e fui entendendo. Esse livro é muito bom. Ele, fora de falar sobre esse tema saúde e bem-estar, ele tem muitos versículos bíblicos que nos fazem entender que nós não somos, como as pessoas falam, nós somos, isso é genética, é normal, a pessoa engordar não é normal. Quem eram os primeiros homens? Em que parte da Bíblia que nos diz que nós devemos engordar e nos sentir bem? O tipo de alimentação que nós temos, nós comemos tudo e qualquer coisa. Eu comecei a entender muita coisa neste livro, comecei a perceber que nós somos realmente aquilo que comemos e nós nos contentamos em saber que na nossa família tem muitas pessoas grandes. Por que não nascemos grandes? Adolescência grande, depois de casar grande. Só ganhamos muitas das vezes pesos quando estamos na idade adulta. Por que acontece isso? Porque muitas das vezes nós nos desleixamos. Achamos que estamos casados, já temos maridos, temos mulheres, já não preciso de mais nada e por aí fora, e ficamos no sossego. Muitas das vezes, muitas frustrações na nossa vida é porque muitas coisas acontecem conosco. Acima de tudo, o peso, a gordura, muitas das vezes nos incomoda, porque as pessoas vão te vendo, pelo menos na altura que estava muito grande, as pessoas me falavam, tu estás assim, tá, aqueles bullying, aquelas palavras que desmotivam as pessoas, aquilo você vê assim, você não consegue aceitar, não consegue viver. Uma pausa para tomar um chazinho de cachimbo sem açúcar. Vivendo com aquela culpa, com as palavras, aquilo fica na nossa mente, fica na nossa cabeça, e você veste uma roupa, vê aquela barriga toda grande, você veste alguma coisa que você via a tua foto, queres emagrecer, não consegues, quer chegar, e muitas das vezes as pessoas que estão próximas de nós é que nos fazem mesmo mal. Porque muitas das vezes não nos ajudam, muitas das vezes falam coisas que, talvez, não sei se é na inocência, ou se querem mesmo só te magoar. Te falam tanta coisa, eu ouvi tanta coisa, até quando eu tomei uma decisão, disse não, chega, isso está me fazendo mal, até porque eu já tinha perdido peso na segunda gestação, e depois de 8 anos engordei novamente, como já disse atrás, engordei novamente. Eu precisava de fazer alguma coisa para mim, pelo meu bem-estar, pela minha saúde, pela minha autoestima, pelo meu autocuidado, por causa de algumas situações que não adianta aqui pontuar. Eu tomei a decisão de me amar. Tomei mesmo a decisão de me amar. Vocês não sabem o quanto hoje eu me amo tanto e prefiro não ouvir muita coisa nesta vida. Isso não é um desabafo. Talvez alguém esteja passando por a mesma situação que eu já passei e precisa desta ajuda, precisa de ouvir o que eu tenho a dizer. Para quem me conhece vai entender de onde que eu saí, de onde que eu vim, aonde que eu estou. Hoje a minha filha, o meu filho menor está com 7 anos. A outra está com 8, ele está com 7. E graças a Deus eu não passo muito do meu peso. Eu sou de massa. O meu corpo é de massa. Eu tive que fazer N coisas. Isso para explicar quem eu era, quem eu sou. E num outro vídeo eu vou explicar o que eu fiz para perder peso. Tá bom, gente? Para o vídeo não ficar muito longo. Eu tive mesmo que parar e pensar aonde que eu estou, aonde que eu quero chegar. E pela graça de Deus, com a ajuda, ele me indicou esse livro, que foi da minha irmã. Uma das coisas que eu herdei da minha irmã falecida.
Este livro é muito bom, muito bom. E quando você lê um livro e o que está no livro você realmente exerce, você sabe que não, isso é uma ajuda que dá para mim, eu estou a precisar de viver isso. E quando você toma a decisão mesmo, a decisão de falar, não, tenho que perder certos hábitos e costumes e viver uma vida nova. Você vai lendo o livro, vai investigando e tudo mais, você vai ver que não, vale a pena eu me arriscar, vale a pena eu fazer isso por mim e para mim. Temos que aprender, primeiro, Deus na nossa vida e segundo, nós. Você como já se tem dito, né? Tem dito aos psicólogos e pessoas entendidas na matéria, falam muito sobre isso. Nós temos que primeiro nos amar para passar amor aos outros. Eu vou vos dizer sinceramente, eu era uma pessoa muito amargurada. Eu destilava praticamente, não vou falar ódio, mágoa, não, mas a minha tristeza era tanta anteriormente, quando eu não me conhecia, quando eu não sabia quem eu era de verdade, que eu muitas vezes magoava as pessoas com meu ser. Hoje eu não deixo nada me abalar. Eu passo por situações tão difíceis, meu povo, vocês não têm situação, e pela graça de Deus eu não deixo nada me abalar. Eu digo, meu Deus, se você está me permitir, se tu está a permitir que eu passe por esta prova, é porque tu sabes que eu tenho capacidade. Senhor, me dá estrutura. Eu só peço a Deus que me dê estrutura, peço a Deus que me ensine a lidar com a situação, para que eu não magoe, para que eu não vacile, para que eu não desista daquilo que o Senhor tem para mim. É tanta coisa que a pessoa passa na vida que você, quando vai entender que não, eu sou mais do que isso. Você se ama. Aprendam a amar-se. Amem-se mesmo. Entendam o vosso propósito de vida. Para outro vídeo, eu vou vos explicar como é que eu saí dos 105, 110 quilos para 65 quilos. Também vou vos explicar quais foram os passos, quais foram as decisões, como este livro me ajudou, o que eu tive que fazer para colocar na minha vida o que o livro me ensinou, como eu tive que mudar muita coisa na minha vida, mas acima de tudo eu tive que aprender a me amar. Me amar e acreditar em Deus, acreditar que Deus existe, que Deus é maior na minha vida e que não há nada sem Deus. Se você chegou até aqui, não esqueça, deixa o teu gostei, deixa o teu like, comenta, partilha esse vídeo para alguém que precisa, porque eu sei que tem alguém que precisa. Esse vídeo já veio adiar há muito tempo, mas chegou o momento de eu falar, chegou o momento de eu falar sobre a minha experiência, sobre aquilo que eu aprendi com a vida, sobre aquilo que eu aprendi com este livro e principalmente sobre aquilo que eu aprendi sobre Deus. Amém? Amém mesmo, meu povo. Então partilhem, compartilhem, comentem muito neste vídeo, que eu vou trazer aqui a segunda parte da minha história, como saí, como já disse, né? Saí dos 105, 110 quilos para os 65 quilos, que são peso ideal. Muito obrigado, beijinhos, cuidem-se, até o próximo vídeo.